E neste vídeo quero compartilhar com vocês o que viemos fazer no Paraguai. Pela segunda vez estamos aqui no Paraguai, né? Então estivemos aqui um ano atrás, eu vim tirar minha residência legal aqui no Paraguai e agora estamos voltando para tirar a residência legal da Andrea. E, cara, por que tirar uma residência legal no Paraguai, né? O que isso nos beneficia? E, inclusive, vamos avaliar algumas coisas aqui no Paraguai. Vamos visitar escolas, vamos visitar algumas casas para a gente ver de aluguel, porque a gente está pensando se existe a possibilidade de a gente morar no Paraguai. E aí você pode falar, Felipe, mas como assim morar no Paraguai? Então, sempre que a gente fala isso, as pessoas falam, cara, mas Paraguai, né? Como é que é a história lá, mano, da documentação? Eu fui no cartório solicitar uma documentação que precisava para que a gente trouxesse para cá. E aí a pessoa falou, esse documento é para quê? É para fazer cidadania em algum lugar? Eu falei, e ela, Portugal? Estados Unidos? Aí eu falei, Itália? Não, Paraguai. Aí ela olhou para mim com aquela cara de tipo assim, quem faz isso? E aí a gente vai te explicar quem faz isso. Exato. Por que fazer isso? Exatamente. E talvez para você não seja ainda algo, uma opção, mas a gente quer jogar no seu radar isso como opção. Pra gente também agora é uma opção, né, amor? Ainda não é uma certeza da mudança ou não, mas é uma opção. Exato. Estamos no Paraguai, vamos visitar, né, outro país, não vou falar qual, então você acompanha os vídeos aí, no próximo mês. E exatamente nessa ideia de, cara, a gente está avaliando alguns lugares. A gente decidiu empreender com o que nós fazemos, né, para ter liberdade exatamente de, se algum dia nós precisássemos mudar, viajar, mudar para a Europa, mudar para outro lugar, conhecer novas culturas, né, nos expor a isso. A gente, né, queria ter essa liberdade e agora chegou o momento da gente começar a avaliar isso, porque, né, vocês sabem muito bem, né, o rumo que o Brasil está tomando, então a gente começou a avaliar essas possibilidades e o Paraguai é uma possibilidade bem próxima, bem real. Então, só para você entender, a gente está aqui no aeroporto e uma das coisas que faz o Paraguai ser muito especial é 1h30 nós pegamos um voo, saímos de São Paulo. Voo direto, né? Um voo direto e chegamos aqui. Então, assim, uma comodidade absurda. A gente saiu de casa, né, 7h20 da manhã, 11 horas da manhã a gente está aqui, né, no Paraguai já, né, em Asunción, que é a capital do Paraguai. Então, que é inclusive a nossa primeira e talvez única opção, seria realmente se mudar para Asunción. Muitas pessoas conhecem o Paraguai só por Ciudad del Este, mas, né, o Paraguai... das compras. Por causa das compras, né, aquela questão ali toda. Mas Asunción é uma cidade em plena expansão, é uma capital de um país com 600 mil habitantes, né, locais ali, tem uma região maior em volta, né, que chega acho que 2 milhões de habitantes ou um pouco mais, e que tem muito a evoluir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês ao longo do vídeo. Mas bora lá, que quero que você acompanhe conosco aqui essa jornada. Bora! Olha só, estamos aqui na sacada do Airbnb que eu peguei aqui em Asunción. E, cara, uma das coisas mais impressionantes de Asunción é que o mercado imobiliário tá a todo vapor, né? Então, aqui embaixo tem construção, ali uma construção grande, lá atrás é outra. Aqui do ladinho aqui, ó, vai ter mais construção e quando eu olho aqui, ó, para o outro lado, construção também. Então aqui tem uma construção, ali no fundo, outra e prédios muito altos. Inclusive ontem eu visitei um prédio, ele tinha 30 e tantos andares, né? Então assim, o mercado aqui realmente, né, nessa questão imobiliária, eles estão a todo vapor. Isso mostra, né, o mercado imobiliário ele é um bom balizador de como está a economia como um todo, né? Esse boom desse mercado imobiliário aqui se deve, de novo, a essa atração de investimentos externos, né? Então, muito argentino, muito chileno, muito europeu investindo aqui no Paraguai. Muita gente emigrando, investindo e, obviamente, muito brasileiro, né? A maior colônia de estrangeiros que tem no Paraguai é de brasileiros. Então, muito brasileiro também fazendo negócios aqui. E é muito... Você vê como é que isso tá quente. Aqui neste prédio, né, tem uma construtora. E quando você entra no elevador, tem um anúncio dela, assim, uma propaganda, falando, olha, querem investir em apartamentos, né, como este, e aí eles colocam lá o contato. Então, para você ver que, cara, eles realmente estão vivendo um boom imobiliário muito grande. Visitamos ali o Colégio Batista, né, para ver a estrutura e tudo mais. Visitamos também o Colégio Adventista. Agora a gente está a caminho aqui, pegamos uma avenida aqui, uma das principais avenidas, e estamos a caminho da imobiliária ali. Então, vou filmar para vocês aqui essa avenida que a gente está andando, falando um pouquinho, mostrando, né, um pouquinho dessa estrutura. O Paraguai é um país que cobra impostos baixos, né? Tanto sobre as empresas,
né, ela tem leis de incentivo, inclusive, a indústrias que exportam, né? Tem uma lei aqui bem famosa chamada Lei da Maquila, que realmente atrai indústrias para o país, para a pessoa física, né? Então, por exemplo, imposto de renda, no Brasil é 27,5%, no Paraguai é 10%. Qual que é a questão, né? Quando um país ele cobra impostos baixos, e é um país pequeno, como é o caso do Paraguai, você vai ver que a estrutura da cidade, né, ela não é uma estrutura tão bonita como a gente vê no país, né, que realmente tem impostos mais altos, né? Você vai ver, ó, tem fios aqui, né, às vezes, dos postes e tal. Meu fio, né, não é bonitinho, calçada muito irregular, né, buraco e tal. Enfim, não tem um acabamento tão legal. Então esse é o desafio de um país, né, que nunca foi um país rico, enfim, um país que nos últimos anos começou a ter um boom realmente financeiro e que vai passar por esse desafio de, cara, como é que eu faço para realmente melhorar toda a minha infraestrutura cobrando pouco, né? Pouco entre aspas, né? É muito dinheiro, mas se a gente compara com os demais países é pouco. Então, esse é um ponto. Agora, é um país, né? Você vê aqui, a gente passou, aqui tem a Renault ali do outro lado, né? Então você vai ver, aqui foi uma avenida que a gente passou, tem várias concessionárias da Mercedes. A gente viu concessionária da Porsche, concessionária da BMW, enfim, né? Tem um monte de concessionárias de luxo aqui. Eu vi Ferrari também parada aqui já. Então você vê que é um país que ele está crescendo, né? Se desenvolvendo pra caramba, atraindo investimento. Uma das coisas que faz, né, o Paraguai hoje ser um reduto de nômades digitais, né, pessoas que têm a possibilidade de trabalhar, de prestar serviço no Paraguai e receber renda exterior, é que o Paraguai ele isenta toda a renda que você tem de fora do Paraguai. Então, né, uma pessoa que trabalha com TI, um prestador de serviço, né, um infoprodutor, enfim, né, no caso um infoprodutor pode usar um gateway de pagamento, né, fora do Brasil, por exemplo, né, um brasileiro que usa um gateway de fora, ele vai poder, né, ter essa isenção ali de imposto. E especialmente, né, quem trabalha com criptomoedas, né? O Paraguai é um dos países que mais mineram criptomoedas no mundo. Ele é um polo de mineração de Bitcoin no mundo inteiro, por causa da energia barata. E ele também, né, um dos motivos é que ele também isenta, né, todo o ganho que você tem com o Bitcoin. Então ele considera o Bitcoin um investimento externo e aí ele isenta todo esse ganho. Isso faz dele também um polo de criptoinvestidores. E olha o que eu achei aqui no Paraguai, uma casa de câmbio de criptomoedas, né, uma exchange. Então aqui você entra ali e pode comprar seus bitcoins, seus USDTs, né, que seriam seus criptodólares, né, algo aberto para todo mundo, para todo público. Lembrando que aqui no Paraguai você não paga imposto sobre o ganho em criptomoedas, sobre o ganho de capital sobre criptomoedas. Então isso tem um incentivo muito grande. Eu conversei com a colaboradora que estava ali, falei com ela, né, olha, estou pensando em me mudar para o Paraguai por causa desse incentivo fiscal, né, e ela falou, pois é, a gente ainda não tem uma regulação específica, não sabemos se terá ou não, mas o fato é que tem realmente muitos investidores vindo para o Paraguai por causa disso. Você não é o primeiro nem será o último, né, e olha só que legal. Então, tá aqui, né, uma das coisas que fazem o Paraguai esse paraíso fiscal para os criptoinvestidores. Então a pergunta é, o que você foi fazer no Paraguai, Felipe? E a questão é a seguinte, né? O que você precisa entender? Você precisa entender algo que eu aprendi já e venho estudando já há uns 2 anos sobre teoria das bandeiras. O que quer dizer essa teoria das bandeiras, né? Imagina que quando se trata de investimento, seus avós, seus pais provavelmente te ensinaram que você não deve deixar todos os ovos na mesma cesta. E o que acontece, né? A gente leva isso para o mundo dos investimentos, mas a gente não leva isso para outros setores da nossa vida. E o fato é que quando você, né, tem a residência em um único país, investimentos em um único país, cidadania de um único país, passaporte de um único país, cara, você está colocando todos os ovos na mesma cesta. Né? Você tem negócios em um único país, fonte de renda de um único país. Cara, você está colocando negócios, né, você está tudo na mesma cesta. E quando você começa a estudar sobre teoria das bandeiras, você começa a perceber que, poxa, eu posso muito bem morar em um país, ter investimentos em outro, eu posso ter uma empresa em operação em outro país, né, que tenha uma segurança jurídica maior,
Eu posso ter, inclusive, uma residência fiscal em outro país e aí eu me beneficiar com relação à questão tributária, né, deste outro país. Enfim, né, existem benefícios quando você entende que você tem essa possibilidade de constituir, né, de diversificar a tua vida. Então a teoria das bandeiras fala um pouco sobre isso, sabe? E o fato é que o que eu entendi, se você está vivendo no país, no Brasil, e tem um pouquinho de noção política, né, financeira, tributária, você tem uma clareza de que, poxa, a gente vive com uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, a gente vive, né, em um estado onde ele está muito grande já, né? O Brasil é um país muito grande, continental, e o estado ele ficou muito grande, então ele tem muito poder sobre a população, ele tem muito poder, faz e acontece, né? Então se você está no Brasil e tem um mínimo de senso crítico, cara, você sabe que a gente vive num país com bastante insegurança jurídica, é um país que, né, tem sufocado os empreendedores com muitos impostos, com uma insegurança jurídica, por exemplo, nessas questões trabalhistas. O Brasil é o país que mais tem ações trabalhistas no planeta todo. Se não me falha a memória, eu acho que eu já vi uma informação de que é o país que, se juntasse todas as ações trabalhistas de todo o restante do mundo, né, não teria a quantidade de ações trabalhistas que tem no Brasil. Então, é um país que está todo o tempo, né, sufocando o empresário, está sufocando os investidores, né, taxando. Então, é um estado que ele não diminui, né, o seu tamanho, ele acha que o problema sempre é de arrecadação e ele está sempre tentando arrecadar mais e mais e mais. E a gente não sabe, né, a real, o quanto isso, né, até onde isso vai, né? Esse é o fato. A gente está vivendo um país de, né, um momento de retrocesso nesses últimos 4 anos, né? E a gente não sabe se, né, o governo atual vai ficar mais 4, vai ficar mais 12, vai ficar mais 16, né? Esse é o fato, a gente não tem essa clareza. E para isso, e por isso, é que a gente precisa ter opções, né? Então, o motivo de nós estarmos aqui no Paraguai, né, eu e minha esposa, é a gente ter opção. Então, nós viemos, eu tirei a minha residência legal no Paraguai no ano passado, a Andrea está vindo esse ano agora, e a gente vai fazer a residência legal dela agora. E ter uma residência legal no Paraguai nos permite, inclusive essa foi bem especial, né, essa vinda minha agora, porque na hora que eu cheguei no aeroporto lá, naquela parte de imigração, eu não apresentei meu passaporte, eu apresentei minha cédula do Paraguai. E aí, né, não precisa carimbar passaporte nem nada, ela simplesmente vai lá e me permite entrar, né? Eu não entro nem pela fila dos estrangeiros, né? Então, olha só que diferente. O país, a partir do momento que eu sou um residente legal, ele não pode me impedir de entrar e sair. Então, se amanhã ou depois eu queira sair do Brasil, por qualquer motivo que seja, eu tenho esse livre acesso ao Paraguai. E assim como nós estamos fazendo no Paraguai, essa residência legal a gente vai fazendo em outros países mais. Por quê? Para a gente ter essa possibilidade, entende? Essa possibilidade. Isso não quer dizer que eu vá sair do Brasil. É muito difícil, né, você sair de um lugar onde você gosta. A gente tem um ótimo padrão de vida no Brasil, moramos numa cidade que nós gostamos, frequentamos uma igreja que nós amamos, né? Meus filhos estudam em um colégio que eles já estão adaptados. Enfim, a gente tem uma rotina, sabe? Isso eu gosto de estar no Brasil, eu gosto do meu país. A grande questão é que, cara, eu não vou ficar a qualquer custo no Brasil, né? Não é a qualquer custo, entende? Essa para mim é a frase. E esse custo para mim, né, eu tenho um limite, e se esse limite bater, eu quero ter opções, né? Se chegar até aqui, eu quero ter opções. O motivo da gente estar aqui no Paraguai é esse, avaliando. Poxa, como é que seria morar em Assunção? Né? Como é que seria morar nesse país? Como é que é essa questão, né, de ensino para as crianças? Como é que é essa questão... então, estamos visitando vários colégios aqui. Como é que é essa questão de hospital, né? Então, a gente olhou também um hospital aqui, olhamos quanto que custa planos de saúde, né, no padrão do que a gente tem no Brasil. Então, assim, a gente tem uma referência ruim, né, que eu estava falando com a Andrea aqui, nós estávamos conversando com a minha esposa, que a referência nossa no Brasil é muito alta, né? A gente vive numa cidade muito boa, com uma das melhores qualidades de vida do Brasil. A gente frequenta, né, um hospital que a gente tem convênio, é o Albert Einstein. Então, poxa, qualquer coisa tá pertinho de casa, a gente acaba levando as crianças lá. Então, como eu falei, né, cara, assim, pra gente é realmente uma última opção sair do Brasil, mas eu não quero ter que tomar essa, né, de ficar refém, sabe, de um Estado.
Assunção tá pertinho, né, de São Paulo, num voo de 1h30, então tá bem perto. É meio que como se estivesse no Brasil, mas não estivesse, né? É bem rápido assim. Então é uma possibilidade, né? As pessoas não conhecem, né, com clareza. Eu conheci de muitos vídeos que eu assisti. Tive uma vez aqui, né? Já estive no Paraguai outras vezes, mas aqui estive uma vez só, agora a segunda. Mas quando você vem com o olhar de morador, não com o olhar de visitante, vem com essa ideia de, cara, eu vou me aprofundar, é diferente, né? É diferente, e é isso que a gente tem feito aqui. Então, é isso, tá? Imagina só, né, como aconteceu aí recentemente, o Brasil caçando o passaporte de algumas pessoas. Ele falando, cara, você não pode sair daqui. Se você tem um outro passaporte, você tem livre acesso a outros países. Olha como isso é importante. E a grande questão é que a gente não entende o valor disso até precisarmos, né? Você não entende o valor de ter uma residência em outro lugar até precisar se mudar. Você não entende o valor de ter um outro passaporte até precisar se mudar. Você não entende né, o valor de ter investimentos fora do Brasil até um governo ir lá e, né, ilegalmente ou de forma ilegal, não seria a palavra ideal, né, mas de uma forma não justa, ir lá e bloquear algum tipo de patrimônio seu. Enfim, então é isso, sabe? Esse é o grande ponto. É isso que eu queria trazer de reflexão aqui para você.